ele é um curso inicial, né? Então, compartilhando a tela aqui com vocês. Então, a gente fez essas trilhas pensando muito no, vamos dizer assim, né, numa sequência dos entendimentos das coisas, né? Então, nessas trilhas iniciais que vocês estão fazendo, a gente ainda não toca na questão da predição, né? Mesmo porque existe todo um abismo, assim, para fazer machine learning. Antes você precisa ter os dados muito bem conformados, uma quantidade muito legal, enfim, bem tratada, porque do contrário vai sair só bobagem, né? Então, por isso que segue um pouco essa sequência, né? Mas dá uma espiadinha nisso aqui, acho que igual você fez lá o curso, né, Vitor? Você estava animado para ver. Eu acho que é interessante, assim, acho que pode ser legal. O que vocês acham aí? Podemos seguir dessa forma? Ué, se ninguém tiver outra questão, acho legal sim, Greg, porque aí você cria assim uma ideia de onde dá para chegar, né? Então acho que vai ser bacana. Com certeza. Tem essa aula aqui, ó, a aula aqui do último, na verdade é a última aula da trilha Newbie, né? Que é justamente sobre isso, né? Veja o que te espera. Eu mostro, assim, vários algoritmos criados por mim, assim, com machine learning, essas coisas mais avançadas, aplicativos, mas esse aqui é mais um exemplo, né? Mas esse aqui é interessante porque é um exemplo de ponta a ponta. Então, que inclusive criei o app aqui, que é mais uma ferramenta legal de se ter, né? Saber criar data apps, né? A gente vê isso na Trilha Pro, né? Mas acho que vai ser interessante a gente conhecer essa história, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu não sei se a Cristina vai voltar, mas porque ela tinha entrado, né? Mas vamos aqui que eu estou filmando, acho que vai pegar para todo mundo, né? Então, imaginem só. Há um projeto de dados, ele segue uma sequência, tá? A gente vê isso logo mais, né? Ainda não tinha falado isso para vocês no curso, a gente estava ainda as primeiras questões, né? Então, vendo o que é um dado, o que é um processo, de onde que captura o dado, foram essas as aulas que a gente teve. Próxima aula amanhã vai ser sobre indicadores, né? Mais uma questão também conceitual, para aí sim a gente começar a mexer ali um pouco nas ferramentas, né? Mas um projeto de dados segue essa sequência, tá, pessoal? Então, CRISP-DM, né, um framework bem batido, assim, de como fazer modelos de dados, né? Então, a primeira coisa é conhecimento de negócio, até é o que a gente está fazendo até então nas aulas, né? Conhecimento de negócio, como que é um processo, como que eu capturo dado, o que é um indicador, como que eu crio indicadores, conhecimento de negócio. Depois você vai pegar os dados e vai fazer muito do que a gente, inclusive, vai fazer na aula seguinte, né? Mesmo com um ferramental como uma planilha, em qualquer ferramental a gente vai fazer as mesmas coisas. Fazer uma análise exploratória de dados, entender o que são esses dados, enfim. Depois a gente vai preparar esses dados. Então, aqui nesse projeto, inclusive, vamos dizer assim, né? A maior parte do tempo que a gente fica é preparando os dados, porque os dados geralmente vêm muito ruins. A gente vai mostrar ali para vocês algumas estratégias. Depois a gente vai modelar, avalia esse modelo e implanta de alguma forma, né? Que no caso foi um data app aqui no Streamlit, que a gente vai ver aqui, por exemplo, né? Se eu envio os dados de um novo paciente, ele verifica os dados, me dá a predição da probabilidade de estar numa ou noutra classe. A gente vai ver o que é essa classe daqui a pouco, e dá, inclusive, o que puxou para um lado e para o outro vamos dizer assim, a probabilidade desse paciente estar com baixa sobrevida ou longa sobrevida. Aqui, inclusive, a gente vai também entrar na explicação do modelo também, né? Então, esse é um caso, assim, de ponta a ponta, que é bem interessante para ver todas vamos dizer assim, né, a realidade de fazer um modelo de machine learning, né? E vamos em frente, então. Vi que a Laís entrou aí também. Laís, tudo bem? Boa noite. Beleza? Estamos mostrando aqui. Tudo bem? Beleza. Estamos mostrando aqui um caso que o Vitor tinha levantado, né? Então, essa é a história, né? A gente tem um grande abismo para fazer machine learning, vai precisar de mais dados, mas vai precisar de menos interferência humana, né? Então, qual que é a sequência que a gente vai seguir até para dizer aqui para a Laís, né? A gente vai seguir essa sequência que deve seguir todo o projeto de dados, segue essa sequência, tá? Então, primeiro ponto, conhecimento de negócio. Então, qual que é o problema aqui, né?
esse hospital vai em breve, a gente não está entrando aqui também, mas em breve vai sair o artigo e tudo mais, então, nem sei se seria de bom tom revelar que o hospital, mas é um hospital de grande porte, da região metropolitana de São Paulo, é um hospital que atende preferencialmente pacientes oncológicos. Então, essa era a situação. Eu fui convidado para ajudar nesse projeto, inclusive, isso é bem legal, assim, sabe? Hoje... Olá, Cristina, boa noite, beleza? Só mudar seu áudio aqui, quando você quiser falar, você fala conosco, tudo bem? Você sabe? Acho que você falou que você estava na casa da sua filha, né? Uma coisa assim. Beleza? Tirei aqui seu áudio rapidinho. Então, hoje mesmo foi bem legal, assim, surgiu aqui no grupo, né? Até mandei lá no grupo nosso, né? Surgiu um artigo recém-publicado aqui, junto com outros pesquisadores, sobre equações estruturais para avaliação de atenção primária brasileira. Vocês dão uma olhada nesse artigo. Mas esse aqui também foi a seguinte situação. Um colega que trabalha no hospital, então ele trabalha no hospital, nesse hospital oncológico que eu falei com vocês, ele trabalha no pronto atendimento. Então, o que é a dificuldade? Ele é um médico assistente, e ele está fazendo o doutorado dele, tá? E aí ele me chamou para dar essa assistência estatística. Então, qual que era o problema que ele estava lá enfrentando? Lá no hospital, ele está no pronto atendimento, e é um hospital oncológico porta fechada, ou seja, só vai chegar paciente oncológico no pronto atendimento. E aí, o que acontece muitas vezes? Os médicos que estão no pronto atendimento têm dificuldade, né? Então, por exemplo, né, tem dificuldade de falar assim, olha, esse paciente ele está com baixa sobrevida ou com alta sobrevida, ele está em cuidados paliativos, ele não está em cuidados paliativos, ele está apto a receber uma intervenção mais intervencionista, mais intensiva nesse momento ou não. Então, eu interno ele, eu mando ele para o CTI, eu intubo. Muitos pacientes, como a gente sabe, não tem todo aquele manejo ideal, né, de um cuidado paliativo, né, de receber o que a gente chama de testamento vital, né, já tem tudo definido, como vai ser conduzido o paciente. Muitas vezes isso não tem. E o médico que está na pronto atendimento, ele está lá, vamos dizer assim, no emergência, né, então não tem muito como fazer as coisas é muito rápido, né? É uma emergência, né? Então, muitas vezes isso fica aquém, né? E aí, o que acontece? Nesse hospital tem uma equipe paliativista que já durante muito tempo classifica os pacientes, aplicando escalas, as escalas como essa aqui, ó, Palliative Prognostic Score. Então, essas escalas, elas avaliam o paciente e dão a sobrevida para ele. Mas a gente falou disso na primeira aula. Essas escalas, elas não são vamos dizer assim, elas não têm validade externa. Muitas vezes elas foram desenvolvidas em outros locais, com pacientes de outros locais, e aí elas não são aderentes, né, tão aderentes ao caso dos pacientes em específico. Muito embora essa escala aqui, ó, numa revisão sistemática, ela tem uma área sobre a curva de 75, 0,75 a 0,85. Será que não dá para melhorar isso? Será que se a gente não pôr mais coisa, isso não pode chegar a ter mais assertividade, vamos dizer assim, mais segurança, né, nessa tomada de conduta? Então, esse é o cenário, né? Olha, vamos usar dados de mundo real para, ao invés de usar um artigo publicado de uma escala, que seria, inclusive, difícil de ser aplicada numa emergência. Olha só o que tem na escala. Eu precisava pedir a contagem leucocitária, eu preciso... na verdade, parece que tem até o SKPS, é uma outra escala, então você vê que ele imputa uma escala dentro da escala, então é uma coisa que seria não factível de ser aplicado no ambiente de emergência, né? Então, vamos usar dados do mundo real. Esse é o cenário. Pessoal, até aqui tudo bem, pessoal? O que vocês estão achando aí? Vocês acham que está sendo legal? Acho que a gente vai passar por todos os passos aqui para vocês verem que não tem nada demais também, tá? Um machine learning, assim, às vezes a gente acha isso muito do outro mundo, mas não é nada demais. A gente vai tentar pensar isso juntos. Inclusive, amanhã mesmo, a gente vai ter um pouco falar sobre feature engineer, né? Engenharia de features. Então, o que é isso? Então, primeira coisa, né? Vamos conhecer nossos dados. Então, esse hospital oncológico, né? Então,
um hospital oncológico, tem um prontuário, né? E esse prontuário, inclusive, foi bem interessante, né? Porque, olha que coisa, hospital oncológico tem um prontuário, os dados de CID do prontuário não existem. A gente falou, inclusive, na última aula sobre criação de fichas clínicas, né, formulários. O prontuário desse hospital não tinha um campo validado de CID. Olha que loucura. Então, não tinha um campo validado de CID. Então, a gente teve que fazer um tratamento com LLM, com linguagem natural, pelo texto que estava no prontuário, no campo lá de diagnóstico, pegar o CID. Então, isso já foi um primeiro problema, tá? Mas vamos em frente, né? Vamos ver aqui, até o José entrou aí, José, só para dar um contexto aí para você também. Está aproveitando o tempo de hoje, né, do Vitor, de ver um projeto de machine learning, né? Aí eu estou passando aqui pelos passos, tá? Beleza? Legal. Obrigado, Greg. Desculpa pelo atraso. Tranquilo. Então, a gente está seguindo essa sequência, como todo projeto de ciência de dados deve seguir. Conhecemos um pouco aqui do contexto. É um hospital, porta fechada, que recebe só pacientes oncológicos. Tinha dificuldade de definir qual que é a condição do paciente, se baixa ou muita sobrevida naquele momento, né, no point of care da emergência, para definir conduta mais ou menos intervencionista. Existem várias escalas, inclusive isso foi muito adotado durante um histórico, né? Então, existe um aprendizado, né? A equipe paliativista desse hospital já definia, durante muito tempo, esses pacientes. Mas imagine só, né? A equipe sempre definindo, ela tem que redefinir. Isso foi gerando aprendizado, que agora a gente pode transferir do humano para uma máquina aprender e otimizar esse processo, como a gente vai ver, né? Então, beleza. E aí, quais são os dados que a gente tem à disposição? Então, a gente tem um prontuário que a gente pegou só os dados de atendimento, que tem dados lá demográficos, idade, gênero, sexo, histórico clínico, tem o diagnóstico principal de CID. Falei desse problema, né? O CID não estava com o code system. A gente falou disso na última aula, né, sobre formulários. Se vocês não viram, né, tá lá no nossa plataforma, né? Eu sei que estava próximo aí do carnaval, né? Mas é assim mesmo, né? Então lá fala justamente isso. Então, um prontuário que não tinha um campo validado para CID. Então, existiam muitos problemas ali que a gente teve que tratar em relação a esse CID, né? Tinha um histórico de internação recente do paciente, então se o paciente tinha tido uma reinternação, aliás, né, ele tinha tido uma internação nos últimos 30 dias, né? Tinha sinais vitais, que eram de fácil aquisição, né? E diz aí, Cristina, pode falar. Fica à vontade aí. É só você tirar seu microfone. Me desculpa. Beleza. Valeu. Nesse campo não estruturado, a inteligência artificial conseguiu inferir o CID, é isso? É isso mesmo, Cristina. Isso é muito... Hoje, isso, assim, te dizer, né? Isso é banal hoje, tá? Isso, há um tempo atrás, a gente precisaria de... inclusive, foi um dos trabalhos que eu fiz, que era justamente isso, tá? Inferir CIDs. E a gente, na verdade, aproveitou de um TCC de um dos cientistas de dados que era da minha equipe. Então, ele usou nessa época NLP mesmo, processamento de linguagem natural, vamos dizer assim, old school, né, tradicional. Isso antes, né, significa vários tratamentos, né? Hoje, com processamento de LLMs, né, dessas IAs generativas, isso é muito fácil de fazer, tá? É muito fácil mesmo. Tanto posso até te mostrar isso para vocês aqui. Não sei se vai... eu ia mostrar isso na aula que vem, na próxima, mas existe hoje, inclusive, algumas extensões que você põe na planilha mesmo. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, ver se vai mostrar aqui. Então, aqui, ó, para você ver. Vou colocar aqui um negócio de análise de sentimento, ó, por exemplo. Então, sentimento... Eu acho que isso aqui eu não vou conseguir fazer, porque ele é pago, então vamos ver se eu vou conseguir fazer. Ó. Estou mal hoje, é uma coisa assim. Acho que ele vai... é negativo, tá vendo? Estou muito feliz hoje. Então, assim, hoje existe coisas tão fáceis quanto essa aqui para você fazer, por exemplo, aqui, né, uma análise de sentimento, que é basicamente interpretação de texto aí também, né? Então,
isso não é o mais difícil, né? A gente, inclusive, vai bater muito nessa tecla. O mais difícil não é a análise em si, né, programática aqui. Diz aí, Vitor. Cara, 2 semanas atrás eu achava que isso era muito difícil. Achava que isso era, tipo assim, um grande gargalo do sistema de saúde. Quando que a gente vai pegar os prontuários e transformar tudo em dado estruturado? Então, você já me pegou aqui. A minha dúvida é o seguinte, como que, para treinar esse LLM, validaram, assim, tipo, pegaram um humano para inferir o CID do mesmo prontuário, como que eles... Ah, sim. Não, então, isso hoje, igual eu falei para você, tá, Vitor? Hoje, antes, ó, até te mostro, já que a gente está entrando nesse detalhe, antes existia NLP, como é que chamou? Coisa? Existia... É que chama, eu tô esquecendo, mas na verdade, deixa eu ver se o chat aqui me ajuda. Era um termo, um algoritmo que é voltado para a saúde, tá? Já tem LLMs só treinadas para a saúde, mas também tinha, né, antes, né, algoritmos de NLP só treinados para a saúde. Então, assim, isso é uma coisa... É isso, tá, Vitor? Já foi treinado, previamente treinado, então você não precisa nem retreinar, você não precisa nem fazer qualquer tipo de treinamento, de melhoria, tá? Eu estava esquecendo aqui, NLP dedicado para saúde que começa com B, eu esqueci o nome exatamente, começa com B o negócio e me fugiu aqui a história. É o BioBERT, isso mesmo, ó, é o BioBERT. Então, o BioBERT, ó, ele já é uma coisa treinada em linguagem médica, tá? Então, é como se, imagine só, né, Vitor? Você, inclusive, vamos fazer o seguinte, ao caminhar daqui, eu vou mostrar um algoritmo de classificação para vocês, esse é um algoritmo de classificação, vamos entender que é um algoritmo de classificação. Na prática, esses outros algoritmos de texto aqui, eles estão, na prática, também classificando o texto, tá? E aí vocês vão entender isso melhor. Mas tente pensar da seguinte forma, tá, Vitor? Eu tenho, de um lado, um tanto de termo, por exemplo, de CID, aí tem lá um CID, por exemplo, de trauma torácico. Aí tem outro que fala assim, trauma do tórax. Sei que lá, palavras parecidas acabam sendo mapeadas para esse outro, tá? Você pode fazer isso manual, poderia, mas o que geralmente esses algoritmos de textos fazem? Eles encontram similaridade, e quanto mais próximo e similar eles são mapeados, mesmo que não idênticos, para a mesma chave ali desse termo, tá? Então, assim, a gente vai caminhar aqui, acho que vai ficar mais claro, né? Então, esse era um problema, tá? Esse era um problema. Mas que é resolvido hoje facilmente. E tinha sinais vitais, tinha também o ECOG. O ECOG, o que é o ECOG? É uma escala também muito utilizada para... deixa eu ver aqui, ó. Uma escala é como se fosse de atividade de vida diária, né? Então, olha, o cara consegue fazer as coisas e tal. Então, isso já era aplicado pela equipe ambulatorial. Então, olhava no prontuário a última ECOG, né? Também tinha o tempo entre a última consulta ambulatorial e o pronto-socorro, já que eu tinha essa consulta. Isso aqui tudo, ó, foi as features, né, as variáveis, né? Então, imagine aqui, ó, isso aqui era o nosso conjunto de dados, ó. Eu tinha uma linha era feminino, aí não tinha o peso, ó, estava nulo, não tinha altura, não tinha o MC, tinha a pressão arterial, tinha a frequência cardíaca, tinha a saturação, não tinha o CID, tinha ECOG igual a 1, tinha idade igual a 70, o tempo, isso aqui é o tempo em segundos, tá? Esse colega passou para segundos, né? O tempo em segundos, desde a última, de hoje até a última consulta ambulatorial, se teve ou não teve internação recente, e tinha também esse status, que é basicamente uma classificação de risco lá na emergência, e uma tendência, que é também algo de classificação de risco na emergência. A gente tinha 51 mil linhas dessa forma, tá? 51 mil linhas, ou seja, pegamos histórico de 51 mil pacientes atendidos, a gente não tinha a identificação de qual paciente era qual, tá? Então, a gente só tinha isso, tá? E esse STS, essa variável aqui, ó, era justamente a variável
de classificação que cada paciente teve pela equipe paliativista, dizendo, esse cara é short term, esse cara é long term, esse paciente é long term, ou seja, ele tem uma sobrevida maior que 6 meses, esse não tem. Tá? Então, era isso que a gente tinha. Tá? Então, o que era a história, afinal das contas? Né? A gente queria, considerando essas variáveis, e pensem vocês, né? A gente vai até falar disso amanhã, vou mostrar isso para vocês aqui, que é legal. Amanhã a gente vai ter uma aula sobre indicadores, e a gente vai falar exatamente sobre essa história aqui, né? De como criar features, né? Criar features. Porque, com base nessas features que a gente tem, ou seja, nessas variáveis que a gente tem, variáveis explicativas, a gente poderia criar outras features. Inclusive, a gente vai fazer isso logo mais, né? Mas vocês pensam em alguma outra coisa que poderia... Imagine só, vocês têm só isso. Vocês criariam alguma outra coisa a mais? Criar feature seria, né? Eu criar uma coluna calculada, né? Eu tenho a idade, eu posso calcular a faixa etária, por exemplo. O que vocês pensariam, assim, mais de criar, né? Pensem só. Não sei. Daria? O que vocês acham? Vocês pensariam em alguma outra variável? Possível? Sem problema, assim, pode ser, por exemplo, qualquer coisa. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho o status, mas eu poderia, como se fosse uma classificação de risco com um principal diagnóstico da emergência, né? Aquele diagnóstico agudo. Eu poderia, por exemplo, criar um status que tem a ver só com a cor, né? Então, eu separar essas duas coisas aqui, ó. Eu tenho um que é o diagnóstico da condição aguda e um que é a classificação, né, no Manchester da pessoa. Poderia separar essas duas colunas. Poderia ser uma ideia. Eu poderia, por exemplo, pegar o CID e criar a categoria do CID. Poderia ser uma ideia. Então, eu estou criando mais coisas para enriquecer o meu dado original. Tá? Essa, inclusive, a gente vai ver isso amanhã, né, na nossa aula de indicadores. Na prática, você criar uma nova coluna, seja para o propósito, né? Propósito de descrição, criar indicadores, ou seja para o propósito de criar, pensando no machine learning, é a mesma coisa. Isso aqui tem muito a ver com habilidade de domínio. Então, assim, pensem vocês, né? Pensar vocês, o que eu vou fazer? Isso aqui tem muito a ver com conhecimento de saúde, né? Diz aí, Cristina. Ali, Greg, onde tem peso e altura, você pode criar o IMC e... Exatamente. Se o IMC não existisse, poderia criar o IMC, por exemplo. Né? Tá. Uma coisa que poderia... Olha que interessante, né? Como que seria interessante, né, se a gente tivesse essa informação. Que talvez o colega que pegou os dados, inclusive, pode ter jogado fora, às vezes, mas ele poderia ser uma informação valiosa. Se eu soubesse a data de cada atendimento, e se eu soubesse quem foi o atendido, eu poderia criar uma variável que, a cada atendimento, olhava para trás e falava assim, esse cara perdeu peso? Eu poderia fazer isso, que eu tenho cada avaliação, eu poderia, a cada atendimento, ele perdeu muito peso, se ele perdeu muito peso, pode ser uma variável importante para definir se o cara tem baixa ou muito sobrevida, você concorda? Então, assim, tem muita coisa que daria para tirar. Combinando, né? Você poderia combinar, por exemplo, algumas coisas, combinar o ritmo cardíaco e a pressão arterial e verificar se ele está num estado, vamos dizer assim, né, de baixa ou menos questões de estabilidade, né, cardiovascular, né, uma coisa assim. Você poderia fazer várias coisas, né. 51 mil avaliações. Então, aqui, ó, isso aqui, se vocês não viram a aula que eu até mandei lá para vocês, essa aula aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente fez uma aula com a turma 5, com a turma B e C, justamente, deixa eu ver se acho que eu mandei ela, deixa eu ver aqui, peraí, meus vídeos, que foi uma aula sobre EDA em Python, tá? Então, a gente mostrou para a turma B, C e D como que é tratar dados em Python, que é uma coisa super
fácil, assim, porque é muito próximo da linguagem natural, né? Próximo da linguagem humana. E uma das coisas que a gente mostrou lá era como fazer isso aqui, ó, que é uma ideia de profiling, né? Avaliar seu conjunto de dados com uma linha de código. Né? Então, com uma linha de código, você tira todas as estatísticas descritivas de todas as suas colunas. Então, olha só, idade, essa era a minha distribuição, sexo, essa era a minha distribuição das 50 mil linhas. O peso, ó, eu tinha um tanto de missing. Olha o tanto de peso, tanto de missing que eu tenho no peso. Por que vocês acham que tinha tanto missing no peso e na altura? Por que vocês acham que tinha tanto missing no peso e na altura nesses dados? Pensem só você. Não é medido na emergência, né? Exato. Justamente. Olha o processo aqui, falando alto, né? Que a gente teve uma aula de processo. Cara, esse dado, com certeza, ele vai ser muito missing. Quem mede a altura e peso na emergência, né? Bem pouco comum, né? Então, assim, interessante isso, né? Aqui o pressão arterial, como que era a distribuição, a frequência, aqui, na verdade, é a frequência cardíaca, né? O heart rate cardíaca. Beleza. Aqui a saturação de oxigênio, então você vê toda a distribuição, como que tá. Os CIDs, né? CIDs, sobretudo, de doença oncológica, né? C15, por exemplo, o C50, que está aqui muito gritante, né? Olha lá, ó, CID de câncer de mama. Tá? Então, aqui foi uma nuvem de palavras apenas analisando, né? O ECOG, como que estava a distribuição dos ECOGs, o tempo desde a última consulta ambulatorial. Então, a maior parte das pessoas foi na emergência ali com pouco tempo, né? Próximo aqui do zero. A gente vai aprender isso aqui, né? Isso aqui, então, é uma análise, uma distribuição assimétrica à direita. Então, a gente vai entender por que isso está assim, né? Na aula de estatística descritiva. Interação recente, sim, não. Tendência, né? Igual a gente tinha falado lá, de estável, instável. Classificação de risco, tinha lá classificação de risco também do pessoal. E o nosso target, que era o nosso target? O nosso target é a nossa variável que a gente quer descobrir. A gente quer aprender com o histórico dos coletivistas classificando, para que os próximos classificados sejam tão fáceis quanto colocar os dados e apertar um botão. Né? Eu não vou precisar do tempo do coletivista para fazer isso. Né? Então, na verdade, né, a ideia aqui era fazer uma filtragem, né? Meio que para esses pacientes que estão com baixa sobrevida, a gente ter um encaminhamento, né, para o ambulatório, ou ter uma conduta, vamos dizer assim, mais filtrada junto aos coletivistas, né? Mas é uma ideia que pode ajudar operacionalmente o hospital, né? O emergencista, né? Estou lá na hora, ponho alguns dados, aperto o botão e já sei como conduzi-lo, né? Ou tenho uma ideia de como fazer isso, né? Então, preparação dos dados. Essa aqui, pessoal, é a parte mais chata. Eu sei que é a parte mais chata. A gente vai começar a aprender isso na próxima aula, sem ser amanhã, na próxima. Aprender isso no Excel. E depois a gente vai aprender isso também nesse mesmo curso, né? No Data Studio, que é uma outra ferramenta. Vamos aprender isso no Nime, que é uma outra ferramenta que mostrar para vocês também de Visual Code, né? Uma ferramenta de código visual. Você consegue meio que, vamos dizer assim, colocando as pecinhas, né, de código. Vamos aprender isso no Power BI. É sempre a mesma coisa, tá, pessoal? É sempre a mesma coisa. Independentemente da ferramenta que você fizer, você vai usar uma função com um parâmetro, vamos aprender isso, e vamos encadear funções em uma sequência lógica para executar uma transformação de um ponto a outro. É sempre a mesma coisa. Então, mas é a parte mais chata, mas mais importante, né? Não tem jeito de escapar dela, porque os dados não vêm perfeitos. Então, no caso, essas transformações que a gente vai estar fazendo aqui, elas são próprias para preparar os dados para machine learning. As transformações que a gente vai aprender, né, até então, são mais para fazer uma análise descritiva, né? Muitas delas são parecidas. Algumas aqui são específicas do machine learning. E essa que eu vou mostrar mais agora, porque os dados estavam mais com esses tipos de problema, né? Então, o principal tempo do tempo que a gente gasta é preparando os dados. Não tenha dúvida, né? Esse é o grande problema.
Se você tiver uma equipe, você transfere isso para sua equipe, né? Então, vamos dizer assim, você ficar só com a cereja do bolo, né? Você vai pegar, na verdade, a apresentação, mostrar para o seu chefe ou para o seu cliente e ganhar os louros. Geralmente essa é a história, né? Mas se você não tiver uma equipe, ou se você não conseguir dialogar com a sua equipe, é um problema. Por isso que o curso vai dar fundamentos para que você ou consiga dialogar bem com a equipe para ela fazer, ou se precisar, você faz. Né? Essa que é a história, né? Eu estava conversando com um colega aqui, né, da turma B e C, né, que fez aqui o curso, a aula de Python conosco. Ele ficou de cara, ele falou assim, Gregório, não estou acreditando, cara, que eu fiquei, durante o meu doutorado, 6 meses aguardando o estatístico lá fazer uma junção entre duas tabelas com uma coisa que a gente chama de merge, né, que a gente vai aprender a fazer em todas as ferramentas, vai aprender, mas eu mostrei para eles em Python, que é uma linha de código que você faz em segundos. Ele falou assim, não acredito que eu fiquei esperando 6 meses por isso. Assim, com certeza, não tenha dúvida, assim, porque isso também é uma coisa interessante, né? Quando você não tem essa autonomia, você fica refém, né, da história, né? E aí eu contei para ele assim, cara, com certeza, eu fazia muitas vezes isso, porque eu estava atolado de trabalho. Um trabalho que é menos prioritário, e aí você também, como gerente, líder da equipe, do processo, você vai priorizar isso, mas você fala, ó, a equipe de negócio pediu um negócio, que pediu uma coisa, né? Que não é prioridade, você faria em segundos, mas não é prioridade, então é para frente mesmo, né? Então não tem dúvida, né? Então é isso, assim. E por outro lado, quando você tem autonomia e sabe fazer, você ganha poder de tomar a decisão de fazer as coisas, né? Então a primeira coisa que a gente tinha aqui de problema nesses dados era o seguinte: a gente tinha muitos missings, né? Se a gente for ver a altura e o peso, a gente tem 80% de missing. Então, olha que legal a história que eu adotei aqui para tratar. Existe esse texto aqui, ó, lá no blog. Opa, até não coloquei certo aqui o ícone do LinkedIn, mas eu escrevo algumas vezes aqui no LinkedIn, né? E daí que, inclusive, que surgiu a ideia do curso, tá? Então, só, assim, falam muito para vocês ir postando também as coisas de vocês, que é legal, assim, vai dando um estímulo, né? Então, esse texto aqui, ele descreve exatamente o que é um missing e como tratar os missings, tá? Existem várias formas de tratar missing, cada uma delas vai ser interessante para determinado cenário. Nesse cenário nosso, qual que era o problema? Eu não queria jogar fora 80% das linhas. Ou, porque se eu precisasse jogar fora todos os valores nulos, porque a máquina não aprende com valor nulo, tá, pessoal? Essa que é uma coisa. Você tem que passar um valor para ela. Você tem que ter o que a gente chama de matriz densa. A gente tem que ter uma tabela, que a gente chama de feature matrix. Vamos aprender isso também. Lá, acho que em algumas próximas aulas, a gente vai entender como que você transforma a sua tabela desde a origem de um sistema, né, que tem um formato OLTP, para um formato OLAP, analítico para descrição, e depois para um formato de feature matrix, que é o que a gente chama de ABT, né, que é Analytical Based Table. Então, a feature matrix, ela tem que ser densa, ela tem que ter ela tem que ter dado, não dá para ser nula. Então, de duas uma, ou eu jogava 80% dos dados fora, o que não seria de todo, assim, às vezes ainda daria para fazer machine learning, né, porque eu tenho 50 mil dados, eu ia jogar 80% fora, eu ia ficar aí, sei lá, com uns 10 mil, mais ou menos, ainda seria bom. Mas, o que acontece? Você estaria jogando ouro fora, porque muito do aprendizado está nesses 80% dos dados. É bobagem jogar 80% fora. No entanto, eu poderia tirar o peso e a altura e simplesmente ignorar essas duas variáveis e fazer o restante com o resto, porque o resto tem dado. Só que, o que acontece? A antropometria, ela é muito valiosa no meu consentimento, no meu concebimento, assim, de que ela é muito importante para pensar a questão do cara oncológico, do paciente oncológico, porque ele pode estar consumido, né? Então, é uma informação válida, tá? Então, eu preferi não jogar fora. Então, como que a gente faz? Até mostrar uma coisa para vocês. Sinal e ruído. Esse livro aqui, ó, é muito legal para pensar isso, tá? Porque, na prática, pessoal, a gente está pegando os dados, eles têm
eles têm informações que a gente tem que a gente vai colocar a nossa máquina para captar essas informações e ela vai tentar aprender através distinguindo o que é sinal, o que é verdadeiro, o que é interessante naqueles dados, do que é ruído, do que é só problema, do que é só atrapalhamento naqueles dados. Então, imagine você, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que, na verdade, aprendizado de máquina é você definir como que a sua máquina vai aprender. A prática é isso. Então, imagine se você der para ele um tanto de livro, é mais ou menos essa ideia, né? Um tanto de livro que está escrito um tanto de bobagem, só algumas coisas legais, né? Que são sinais, só algumas coisas importantes. O resto é só enchimento de abobrinha. Ele vai aprender mal. Então, esse é o grande problema, né? Assim, do machine learning, né? Então, você tem que conseguir passar coisas significativas para ele aprender. Então, eu vou dar para o meu aluno, né? Pensando assim, coisas significativas para ele aprender, né? Então, essa é a ideia. E aí, o que eu pensei fazer? Eu discuti com alguns colegas de estatística, até falaram assim, Gregório, mas talvez isso não seja a melhor estratégia. Mas eu pensei em fazer assim. Foi o seguinte. Existem várias formas de imputar o dado. Por exemplo, eu poderia pegar a média de peso ou a mediana de peso, né, porque a amostra geralmente não é normal, a gente, inclusive, pode testar isso. Então, a média não é representativa do todo, porque ela não é normal. Geralmente, a mediana em distribuições assimétricas, ela é mais representativa. Vamos falar disso na aula de estatística, tá, pessoal? Na aula de estatística descritiva, a gente vai mostrar isso bem. Então, você poderia, por exemplo, tem aquele tanto de valor nulo. Você poderia falar assim, não, esse paciente ele tem um peso mediano da amostra. Então, ele deve estar ali mais ou menos próximo da mediana, ou seja, ele está próximo do geral. Você poderia imputar isso. Falar assim, olha, quem tem nulo tem a mediana. Mas existem outras estratégias de imputação. Tá? Você pode adotar outras estratégias de imputação. Uma que eu poderia adotar, se eu tivesse o valor do paciente, né, soubesse quem era o paciente, poderia ser assim, ó, o cara não tem o peso, eu faço um forward, né, eu faço um fill forward, que é o quê? Eu preencho com o último valor do último peso que ele tem. Vocês acham válido? Assim, ó, o cara não tem o peso hoje, é o último que ele teve. Justo, né? Acho bem justo. Então, foi assim que eu fui tentando várias estratégias de imputação. Só que olha que interessante. Eu queria que essas cédulas, 80% dos 51 mil, fosse preenchido com esses valores. Só que eu queria imputar uma coisa que não afetasse muito a distribuição dos dados. Por quê? Porque se eu estivesse afetando a distribuição dos dados, isso significaria que eu estava colocando viés na minha imputação. Então, isso aqui, ó, é um teste para você verificar se antes e depois da imputação os dados estão de tal forma distribuídos, de forma que a distribuição, em geral, não muda. Então, é como se eu fizesse o seguinte, ó, eu vou pôr um peso desses caras que estão nulos só para constar. Vou pôr um peso só para constar, para que eu não perca essas linhas. A amostra fica parecida. Eu ainda tenho a informação do peso. O sinal do peso ainda está presente naquelas 20% que existiam. E eu não perdi as outras 80% das linhas. Vocês conseguem entender? Veja se ficou clara a ideia. Acho que sim. Você pegou o padrão dos 20%, daí fez as outras métricas para conseguir completar o restante, mas mantendo o mesmo padrão dos 20%. Exato. Porque aí eu não perdi as linhas. Isso foi a história, né? É bem interessante isso, assim, né? Isso é muito do que... Essas são bem estratégias que você faz para preparar os seus dados para machine learning, para ter a matriz densa, né? Nesse caso. Diz aí, Vitor. O Alexandre Chevegato lá, ele gostava muito de falar que o missing, às vezes, ele tem um valor preditivo, né? Perfeito. Pensou em fazer isso nesse caso? Por exemplo, se deu para medir o peso do cara na emergência, o cara tava de boa, né? Agora, se não deu para medir o peso, o cara foi correria, uma coisa assim.
Show, perfeito, olha que legal. Com certeza, isso é uma boa estratégia, tá? Até te mostrar aqui como que eu fiz isso. Na verdade, até no próprio algoritmo aqui já tem, ó, só para mostrar para você, ó, a ausência de ECOG e também a ausência de antropometria. Isso é muito legal, Victor. Isso é muito legal, porque, e é uma coisa interessante, e deu resultado, tá? Tinha sinal, ou seja, existia sinal para predizer a mortalidade e a sobrevida dos pacientes quando não se media o peso e a altura. Cara, o cara tá lá agonizando, vou medir o peso e a altura? Não, vou tratar ele, não sei o que lá. Agora, não, o cara tá bem, mediu o peso e a altura. Isso é preditivo para... É muito interessante isso, né? Assim, é bem interessante você pensar como o processo, pensa o processo, né? Eu tô lá na emergência, atendendo os pacientes. Tá, pode ser que muitas vezes eu não vou anotar, porque, cara, tá muito corrido, tá muito cheio o plantão, mas pode ser que exista algum valor preditivo, que é isso que a gente está dizendo, né? Às vezes eu não estou medindo, algumas vezes porque o cara tá mal, ou o cara tá bem e eu não, visivelmente bem, não tem problema, entendeu? Então, assim, a gente não sabe. Essa que é a história do machine learning. A gente não sabe. A gente pode supor, levantar hipóteses, testar. Mas a gente não conseguiria, olhando para aqueles 51 mil linhas, achar esse padrão. É isso que o machine learning faz. É só isso. Tá? Na prática é isso. Mas bem legal isso. Bom você ter levantado essa ideia. Deixa eu pegar o código aqui para mostrar para vocês também. Deixa eu abrir ele aqui. Então, ó, aqui que foi justamente o que você levantou de hipótese, Vitor. Ó. Então, aqui, ó. Geralmente você faz... Isso aqui, inclusive, foi o que eu mostrei nessa aula de EDA, tá? Isso aqui é um Google Colaboratory, é um notebook Python, um ambiente Python. Então, olhei lá, ó, fiz lá quantos missing tem. Vocês vão ver que programar em Python é tão simples quanto falar. A gente também vai falar, sem ser na próxima aula, na seguinte, sobre como a gente programa numa planilha, usando um low code. Aqui a gente está num high code, é um pouco mais de código. Mas na prática é muito parecido. Você vai colocar a função que você quer e passar um parâmetro. Né? Então, deixa eu pegar aqui ó, o caso que você falou. Então, ó, criação de indicador faltante. Ó. Então, o que eu coloquei aqui? Ó? Se, né? Então, aqui o caso, né? Olha, o meu BMI, né, que é o MMC, quando ele é nulo, coloque 1. Do contrário, coloque 0. Então, eu tinha nulo em 46 mil e 0, ele estava não nulo em 52 mil. Fiz também com ECOG. Tá? Então, também coloquei essa ideia. Tá? Isso é uma boa estratégia. Tá? E tem muito a ver com você pensar do ponto de vista, aqui, ó, de feature engineer. Ó. Então, feature engineer, você pode criar feature engineer, sobretudo para o seu conhecimento de negócio. Isso é conhecer saúde, né? Olha, eu sei que isso pode acontecer e tal. Claro que você vai aprendendo com outros casos e passando para outros casos que você vivencia, né? Mas isso tem muito a ver com conhecer o domínio, né? O conhecimento de negócio aqui. Beleza. Outra coisa que eu fiz aqui foi tratar outliers. Também tem aqui, ó, aqui no nosso blog, também falando como trata outliers. Aqui também. Então, como que você avalia um outlier e tudo mais, né? Como que trata, enfim. A gente também vai passar por isso, tá? A gente também vai ver aqui na estatística descritiva o que é um outlier, efetivamente. Mas no caso aqui, eu fiz um tratamento também baseado em plausibilidade biológica. Então, por exemplo, ao invés de só tratar o outlier, porque se eu fizesse o outlier aqui, pessoal, imagina só, olha que loucura. Se você pegasse um outlier estatístico, o outlier estatístico, ele pode ser definido da seguinte forma. Se você tiver, vamos até criar aqui, ó, na planilha, ó, vamos criar um outlier estatístico aqui, ó. Então, eu vou fazer um número aleatório, ó, inclusive, para falar de função, né, eu vou gerar um número aleatório, eu vou, na verdade, gerar um número aleatório entre 1 e 1000. Beleza, ó, passei uma função com 2 parâmetros, ela espera 2 parâmetros. A gente vai ver isso, né? Eu quero gerar um aleatório. Olha, existe a função que chama aleatório. Né? A gente olha que coisa. Então, vou gerar aqui alguns valores aleatórios. Gerei aqui os valores aleatórios. Tá? Vou agora calcular o quartil. O que é o quartil? Né? O quartil é como se eu dividisse
os meus números, né? O meu conjunto de dados em 4 partes e estou pegando a primeira parte. Então, o meu quartil de dados é 237. Vamos agora para o meu terceiro quartil. O terceiro quartil é 750. Eu tenho também aqui o meu máximo, por exemplo. A gente vai ver isso tudo nas próximas aulas, tá, pessoal? Mas meu máximo, tem o meu mínimo. Beleza. Qual que é meu... Vamos ver quantos outliers a gente tem aqui. Em termos estatísticos, um outlier seria aquele que está acima ou abaixo dos limites superior e inferior. Como que eu calculo o limite inferior e superior? Meu limite superior, ele é calculado por uma coisa que chama intervalo interquartil. O que é o intervalo interquartil? É a diferença entre o primeiro quartil, o terceiro quartil e o primeiro quartil. Por quê? Porque é onde está a maior parte dos meus dados. A maior parte dos meus dados está aqui. E agora a gente pode calcular o limite superior. Como que vai ser? É 1,5 vezes o meu intervalo... 1,5 vezes a mediana, né? A mediana... Não, 1,5... O intervalo interquartil... Ah, tá. A mediana mais 1,5 o intervalo interquartil. Isso é isso mesmo. Se vocês quiserem me ajudar, aí também podem me pegar. Acho que é a mediana mais 1,5 intervalo interquartil. É isso mesmo. Na verdade, aqui, ó, o terceiro quartil, mais 1,5 intervalo interquartil. Beleza. Então, ó, esse mais 1,5 vezes esse aqui. Tá? Então, meu limite superior é esse aqui. Meu limite inferior vai ser esse aqui, menos 1,5 vezes o intervalo interquartil, que é esse aqui. Então, na verdade, deu que menos 532. Não tem ninguém aqui. Se eu tivesse algum desses valores aqui menor ou maior do que esse, ele seria um outlier. Esse é um outlier estatístico. Só que, imagine se eu tivesse, pessoal, só números pequenos. Vamos pegar aqui só números próximos, assim, 31, 32, 33, 34, 36, 35, aqui 39, aqui. Então, olha só, se eu tivesse só números próximos, o meu limite superior, ele ficaria um pouquinho superior, meu limite inferior ficaria um pouquinho inferior. Então, por que não faz sentido eu tratar, no meu caso aqui, e por que eu adotei essa história aqui, ó? Eu não chamei de outlier o outlier estatístico. Eu chamei de outlier, inclusive de errado, o valor que não é plausível biologicamente. Cara, não existe, em tese, assim, né? Eu, pelo menos, adotei esses limites, né? Alguém que pesa mais do que 300 quilos. Um adulto que pesa mais do que 300 quilos. Eu coloquei como esse limite superior. Coloquei como limite inferior alguém que está com 40 quilos. Poderia ter até sido menos rigoroso, né? É uma coisa interessante, mas acabou tirando pouca gente, olha só. No caso, ó, tirou para o índice de saturação, por exemplo, vamos pegar aqui. Não teve ninguém. Ó, acho que foi só para heart rate, teve 6 acima do limite superior. Ou seja, tinha 6 pessoas com mais de 200 de frequência cardíaca e 30, e 2 pessoas com menos de 30. Poderia ter pensado, né, assim, não sei se vocês adotariam algum outro limite biológico, até poderia pensar assim, um limite biológico de alguém doente, né, alguém mais adoentado, poderia ter dado isso, né. Tem uma coisa, você vai revendo o seu código, você pode mudar e melhorar, né. Diz aí, Vitor. E você atribuiu, tipo assim, esse limite biológico a tipo, erro de digitação do profissional ou, tipo assim, ou invenção de sinal vital, que é muito comum também? Exatamente, era justamente essa a história, né? Para pegar mais esses casos, né? Assim, porque teve alguns casos aqui, ó, 87 pessoas com limite inferior de IMC, o IMC menor do que 15. Mas você pensar, até poderia, né? Você pensar, sei lá, vai que o cara tá tão consumido, né? Também não tinha pensado nisso. A gente pode rodar de novo, se for o caso, né? O modelo. Isso que é o legal do código, né? Você deixa tudo versionado. Se você quiser mudar alguma coisa, que você roda tudo de novo em segundos, né? Então, isso é muito bom, né?
Essa é uma das grandes vantagens, inclusive, né? Por fim, a gente precisa fazer uma outra transformação. Os dados, o machine learning, ele só aprende a máquina, geralmente os algoritmos, eles gostam de matrizes de números. Então, 0 ou 1, eles gostam só de muita coisa numérica. Então, quando você tem, por exemplo, uma coisa como essa aqui, ó, eu tenho teve internação no último mês? Não e sim. Então, você pode transformar em 0 e 1. Binary encoding. Isso aqui a gente já faz isso com frequência, talvez, né? Eu já vi números assim, né? Binary encoding. Mas você pode fazer alguns outros tipos de encoding. Então, por exemplo, ó, estável, instável, melhorando. Existe uma relação de gradação nesses números. Então, eu posso fazer um ordinal encoding. Então, o 1 é estável, o 2 é instável, o 3 melhorando. Então, sim, foi ou uma coisa nesse sentido, né? Você pode criar o 1 ficou assim, o 2 melhorando, o 3 instável, né? Como se fosse uma gradação de piora, né? Vamos dizer assim. Uma outra coisa interessante, você deve ter visto lá, Victor, o one-hot encoding, né? Aí, aqui foi um caso muito interessante, ó, de quando não utilizar o one-hot encoding. Por quê? Imagina se eu fizesse o one-hot encoding, que é o quê, pessoal? Até para quem está vindo aí, ó. O que é o one-hot encoding? Imagina que você tem uma linha assim, ó. Verde, vermelho, black, orange, né? Então, verde, vermelho, preto e laranja. Para você transformar isso aqui em 0 e 1, você cria uma coluna chamada green, aí esse aqui fica 1 e o resto fica 0. Então, essa linha aqui, ó, ela fica 1 aqui e 0 nas outras. A red, você cria uma coluna que tudo fica 0, a não ser onde estava red. Então, você encoda, né? Você faz um one-hot encoding. Você cria uma coluna binária para cada categoria. Interessante, né? Essa estratégia, né? E aí, ó, só que se você fizesse isso para o seed, quantos seeds tem, né? Tem 10 mil seeds, né? Então, se você fizesse, você ia criar 10 mil colunas, né? Então, ia ficar um negócio gigantesco. E aí você tem um problema que chama multicolinariedade, né? Ou aumento da dimensionalidade do seu dataset. Ou seja, você ia ficar com tanto de coluna. E aí, o seu algoritmo ia conseguir aprender pouco, né? Ia ficar estranho para ele, aquele tanto de coluna. Ia ser pouco interpretável também, né? Então, existem outras formas de fazer isso. Mas, primeiro, para você não ter um data leakage, né, que você também deve ter visto lá, Victor, você precisa de separar seus dados. Porque imagine, eu vou fazer uma estratégia de encoding daqui a pouco, que ela usa dos dados em si para criar uma coluna. Então, se eu não separasse os meus dados, eu iria estar trapaceando. O que é o trapacear? Não sei se vocês já tentem pensar, e vão dialogando aí com a gente, né? Não sei como é que vocês estão, vão dizendo se está tranquilo, mas pense na aprendizagem de máquina como se você tivesse colocando um menino para estudar. Então, você vai definir, ó, estuda assim, estuda assim. E aí, não sei se vocês faziam isso na infância, vocês faziam isso? Pedir para a mãe tomar, vocês? Mãe, toma de mim aqui a matéria da prova. Vocês faziam isso? Eu fazia isso aqui bastante quando era pequeno. E é a mesma coisa. Então, você separa, mas aí, imagine se você pedisse para tomar as questões que você já sabe. Você ia estar decorando as questões. E é o que a gente não quer. A gente não quer que ele decore nossa criança. A gente não quer que nossa criança decore. Porque se ela decorar, ela vai só saber responder as questões que ela sabe. Mas pode ser que na vida, e aí que vem estudar para a vida e estudar para a prova, né? Pode ser que caia outras questões. Então, o data leakage é como se eu estivesse vazando as questões da prova. Eu não sei se... Da Faculdade de Medicina também tinha muito isso. Não sei se vocês passaram por isso, né? Mas tinha um colega lá na faculdade que tinha um negócio que chamava resumo de Deus. Era um negócio assim, que o cara tinha as provas, ou as questões das provas copiadas, que sempre caíam. E muitas vezes, muitos professores não mudavam as questões da prova. Então, o que você fazia? Você estudava o resumo de Deus e ia fazer a prova. O que acontecia? Você ia bem na prova, porque caiu as questões que você sabia que ia cair. Só que, na vida,
não tinha as questões da prova, né? Esse que é o problema. Então, assim, esse é a mesma coisa aqui no algoritmo. Isso é muito legal, né, pessoal? Porque é a mesma coisa, é como se você estivesse ensinando uma criança. A gente vai ver isso, né? Então, você precisa separar o conjunto de dados. Como você separa o conjunto de dados? Você tem que separar de forma aleatória. Porque se eu virar e falar assim, que também é a mesma coisa que acontece com prova, né, de escola. O pessoal, por exemplo, eu vou dar uma prova, mas, por exemplo, para uma turma, não sei se aconteceu isso para vocês, com vocês também, né? O professor, vou fazer mais questões, que aí eu distribuo, só que eu deixo numa fila, eu deixo uma prova A, na fila 2 eu deixo a prova B, e na fila 3 eu deixo a prova A de novo. Beleza, o pessoal aprende que na fila 2, na fila 3 tem a mesma prova que eu sei e cola, entendeu? Esse é o problema da história. Aqui é a mesma coisa. Então você usa um código para separar os seus dados de forma aleatória. E uma coisa legal também, é que você passar esse stratify, isso aqui são parâmetros, pessoal. É a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui, parâmetros. Então eu quero somar. Somar o quê? Somar, eu espero que some valores. Quais valores? Esses são parâmetros esperados. Eu quero que some esses valores. Então eu passei um argumento para o meu parâmetro. É isso. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui que está aqui, stratify igual a y, né, que está aqui. É um parâmetro. É um parâmetro dessa função que chama train test split. Ou seja, eu estou separando meu conjunto de dados de uma forma que os meus conjuntos tenham o mesmo número de variáveis-alvo. Ou seja, eu estou falando assim, nesse conjunto que eu vou separar, vai ter que ter a mesma proporção de 1 e 0 do target, que é sobrevida nos próximos 6 meses. Então, eu separei o conjunto, mas nessa prova aqui tem o mesmo tanto de 1 e de 0. Aqui também, mesmo tanto de 1 e de 0. Para que o meu algoritmo aprenda a diferenciar 0, que é longa sobrevida, e 1, que é baixa sobrevida, do mesmo jeito. Então, esse algoritmo guloso, né? Quer aprender. Se você dá uma coisa só para ele vai aprender só aquilo, né? Beleza. Então, separamos os dados. O que a gente faz agora? Aí, essa foi a estratégia que eu adotei, tá? Vitor, você tinha perguntado sobre essas questões de encoding. Existe uma forma de você fazer, não one-hot encoding, mas o target encoding. Como que é esse target encoding? Imagina só, eu tenho aqui algumas classes. Só que no todo, no meu conjunto de dados todos, eu tenho que 1/3 do meu conjunto de dados é private. Então, eu passo como código, aliás, eu passo como, transformo a minha variável para ela agora estar associada ao tanto de gente que tem naquele tipo. Inclusive, captando a informação de o tanto de gente que tem com seed tal, que é do tipo 0, que é do target 0, que é do target 1. Então, isso absorve informação associada. Por isso que eu tenho que separar, para que não tenha vazamento, né? Ela absorve informação do conjunto do dado, né? Então, eu separei e fiz isso só no meu conjunto de teste, né? Então, essa aqui é a história. Por fim, o último tratamento feito é o seguinte. Imagine que você tem um tanto de variável. O peso, por exemplo, varia de 40 a 150. A pressão arterial varia de 0 a 200, que seja. O seu algoritmo, ele só lê número. Ele não está interessado se isso é uma coisa ou outra. Então, você tem que normalizar. Inclusive, a gente falou de normalização quando a gente foi falar sobre criação de índice, né, acho que na última aula, que é a mesma estratégia. Você transforma tudo para ficar no intervalo de 0 a 1. Por quê? Porque aí, o 40 vira lá 0,4, mais ou menos. E aí tudo fica de 0 a 1. Tudo fica 0 a 1. Então, meu algoritmo não vai entender mais que um número é maior do que o outro. Porque todos variam de 0 a 1. Todos os meus intervalos das minhas variáveis variam de 0 a 1. Então, não vai tá puxando, né, mais atenção para uma variável ou outra, né? Então, assim, é tudo isso que você faz para criar um modelo de vida real, né? Inclusive, foram várias transformações feitas aqui, mas geralmente esse é o trabalho que se tem para preparar os seus dados para machine learning.
Beleza, pessoal? Tranquilo até agora? Eu deixei aqui também o código, tá? Se vocês quiserem, no GitHub. Se vocês quiserem acessar o código, ver como é que é, mas sendo bem interessante também. E aí a gente vai fazer um tipo de modelagem. Beleza, agora meus dados estão prontos. É meio que assim, ó. Eu preparei a matéria para o meu estudante estudar. Agora eu vou falar para ele assim, estudante, você vai estudar dessa forma. Então, por exemplo, não sei se vocês gostavam, né? Eu adorava estudar por mapa mental. Então, eu falo assim, olha, um estudante vai estudar por mapa mental. O outro vai estudar lendo o livro. O outro vai ler o resumo. É basicamente isso que se faz para a aprendizagem de máquina. Então, a gente escolhe a forma como vai estudar o algoritmo. E eu tentei fazer isso de várias formas, tá, pessoal? Eu tentei aqui, ó, eu fiz uma classificação manual, ou seja, eu falando assim para o cara, olha, estuda dessa forma. Então, vou até mostrar aqui para vocês como que seria a ideia, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu falei assim, ó, estuda com o método CatBoost. Só que dá para você passar detalhes para ele, ó. Estuda com o método CatBoost durante 6 horas. E fique lendo a mesma página 100 vezes. Então, assim, é isso que você faz com o aluno, né? Se você pudesse, né? Esse que é machine learning, tá, pessoal? Não tem nada... essa questão do código em si, ela vai se tornar cada vez menos importante, tá, pessoal? Hoje você faz isso com... até mostrar aqui para vocês, ó. Gere um data frame para mim e exclua valores nulos. Ele vai usar uma função aqui, ó. Peraí, aqui, ó. Ele vai usar uma função que é o drop NA. Mas você viu aqui, ó, que ele gerou para mim a função. Então, hoje, programar, codar é relativamente banal do ponto de vista, pelo menos experimental, tá? Se você quiser colocar isso numa coisa robusta, que escala, que governança e tudo mais, precisa de profissionais especialistas. Mas programar para você fazer um experimento é muito banal. Por isso que isso não é o mais importante. O mais importante é aprender lógica de programação, que é o que a gente vai aprender ao longo do curso, lógica de programação. Tá? Mas, na prática, é isso aqui, tá, pessoal? Passar para o estudante estudar uma coisa. Só que o estudante, olha que coisa, o que aconteceu. Existem várias formas de você fazer ele estudar. Uma das formas, que é o caso nosso aqui, é o aprendizado supervisionado. Por que ele é supervisionado? Porque eu já tinha o gabarito. Eu tinha um gabarito. Falei assim, esse cara aqui, ele é alta sobrevida, ele é baixa sobrevida. Eu tinha um gabarito. Então, isso é supervisionado. Eu já dou o gabarito para ele aprender. Então, no treino, eu passo assim, aqui está o estudo e está também a prova real. É como se eu desse, faça essa conta e aqui está a prova real do valor resultado. Então, ele vai aprender com uma label, com um rótulo. Né? Então, eu dei esses métodos de estudo para ele de forma manual. Fiz lá vários, tá? Então, CatBoost, LightAGM, XBoost, Random Forest, Extra Tree, Decision Tree, regressão logística. Aí você pode dizer, mas o que é isso? Um Random Forest, pessoal, é como se fosse um fluxograma de mapa. É isso aqui, ó. Se o cara tem se o cara tem alto ECOG, aí vai para um lado. Se tem alto pressão arterial, vai para outro. É fluxograma, igual a gente faz na medicina, né? A gente fazia, estudava muito. Então, são estratégias de aprendizado. Só que, curiosamente, eu nunca tinha usado isso, tá, pessoal? E eu vi que o resultado foi melhor do que eu passar. Então, olha você ver, nem isso mais está com os humanos, tá, pessoal? Ao invés de eu falar para ele assim, estuda por esse método, eu usei AutoML como uma biblioteca de AutoML, que é o quê? É meio que falar assim, máquina, eu não vou te falar como você estuda. Você que vai ver aí que jeito você vai estudar. E aí ele aprendeu melhor do que eu falando que jeito que ele vai estudar. E eu fiquei surpreendido com isso, porque assim, eu nunca tinha usado esse AutoML, esses algoritmos de AutoML, né? E ele performou muito melhor do que, assim, relativamente melhor do que eu ter passado um método. E o que é melhor? Olha que interessante. Sabe qual o método que ele aprendeu melhor? Quais que vocês chutam? Qual que é o melhor método de aprendizado para humanos? Qual que vocês chutam? O que vocês acham? Revisão espaçada. Então, bom, antes da gente passar aqui, o que vocês acham? Qual foi o melhor método de estudo que a máquina descobriu por si só que é o melhor?
que vocês acham? Vocês imaginam? Ué, Já então, viram isso pensando aqui, ó? em humano, eu pensei em revisão, assim, Greg, tipo, Como é que é, ô Vitor? Diz aí. revisão espaçada, será que tem algum algoritmo que simula isso? Tipo, Legal, revisão espaçada. Ah, ele repassar de novo, né? Dar um tempo e repassar de novo. Isso até tem uma das coisas que a gente pode pensar sobre isso. Não sei se poderia fazer uma analogia nesse sentido, mas foi uma coisa que eu também usei, né? Que chama cross-validação. Isso é interessante, porque que chama o seguinte: é como se você criasse diferentes provinhas para esse cara repetir. Pode-se dizer que não sei se caberia a analogia que você pensou, mas o que eu estava pensando, na verdade, era isso aqui, ó, Vitor, ó, pirâmide de aprendizado. Vê se vai aparecer alguma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Olha que interessante, ó. Quando lemos, 10%. Quando ouvimos, 20%. Quando observamos, 20%. O que a máquina fez, cara, para ela aprender mais? Ao invés de ela usar um método, ela usou uma combinação de métodos. Olha que coisa. Ela usou um ensemble, que é uma combinação. Então, ao invés de eu só aprender por mapa mental, eu vou usar um mapa mental, mais o outro quer ler o livro, mais o outro, e juntou e fez uma junção de todos eles. Esse foi o melhor modelo dela. Então, assim, achei incrível, assim, porque foi muito melhor do que você tentar passar para ela estudar, né? Então, foi um método ensemble. E aí a gente vai para avaliação. E aí eu já trouxe até aqui para o modelo, para o app. Então, dá para vocês acessarem o app, tá? Hoje, então, basicamente, você aperta um enviar, fala o que foi passado. Esse app, até antes desse passo, né? Vamos fazer o seguinte, vou abrir aqui o modelo, para explicar aqui para vocês também. Então, esse algoritmo que eu usei de AutoML chama H2O, tá? Então, esse H2O, eu passei para ele, falei o que eu queria que ele priorizasse no aprendizado, tá? Depois de ele ter aprendido, eu salvei o modelo vira um arquivo, como se, na prática, ele é uma grande equação. Ele é uma grande equação. Então, por exemplo, seria algo como assim, né? Y, que é a minha predição de sobrevida, né? Que é 0 ou 1, né? Então, o meu Y, que é 0 ou 1, ele é igual. Aí vai ser algo como um valor lá qualquer, vezes. Aí ECOG, vezes meu ECOG, mais um valor qualquer. Então, é uma grande equação. Isso que é o algoritmo. Machine Learning é isso. É uma grande equação que quando eu coloco um valor, eu vou lá e coloco um valor de ECOG. Ele multiplica com esse, soma, subtrai, vai para frente, para trás, e me dá o valor de Y. É o que está aqui, ó. Quando eu faço aqui, eu coloco os meus valores, coloco eles na fórmula, modelo carregado com sucesso, e ele vai lá e vai me dar uma probabilidade, que aliás, vai me dar duas, né? Qual que é a probabilidade da classe 1 e da classe 0? Vai me dar duas probabilidades. É isso que é Machine Learning. Então, eu peguei esse modelo, mas eu fiz algo a mais, tá? Até eu não coloquei aqui, mas tem um detalhe a mais. Por quê? Imagine só, quando o modelo, você salva o modelo, ele geralmente vai te dar para um algoritmo de classificação a seguinte situação. Um cenário onde, se estiver acima de 50%, ele vai classificar de um jeito. Se estiver abaixo de 50%, ele vai classificar de outro. Então, ele está sendo o que a gente chama de linear, ou ponto de operação. Né? A nossa curva ROC, acho que você já, até da prática clínica mesmo, né? A curva ROC nossa, ela na verdade, são vários pontos, né? A gente tem vários pontos, a partir dos quais, se a gente ligar, né, a taxa de falso positivo com a taxa de verdadeiro positivo, aquela história lá do sensibilidade, especificidade, a gente vai chegar num ponto de operação. Então, nesse ponto de operação, eu tenho essa performance desse algoritmo. Né? E a área sobre essa curva é uma métrica que chama AUC, a área sobre a curva. Quanto mais próximo de 1 está, mais perfeito é. Quanto aqui, né, essa faixa aqui, seria como se eu tivesse
aleatório, né? Jogando uma moeda para um lado e para o outro, né? Então, os pontos de operação, eles são pontos aonde eu tenho mais ou menos sensibilidade, certo? Mais ou menos sensibilidade, mais ou menos especificidade. Só que, para vocês, né, aliás, né, para a pessoa que eu discuti, ela queria o seguinte, ó, deixa eu abrir aqui para vocês entenderem. Foi o colega aqui, ó. Ele queria o seguinte, o ponto de operação, né? Eu não cheguei a colocar isso na avaliação, mas mandei isso aqui para ele como relatório, né? Aqui, então. Então, olha só. O modelo, na saída, é uma probabilidade de um paciente pertencer à classe 1 ou à classe 0. Você precisa definir um limiar. Por padrão, muitos modelos usam limiar de 50%. Ou seja, se a probabilidade for acima de 50%, o modelo classifica como sobrevida. Se for abaixo, que é a nossa classe 1, se for abaixo de 50%, classifica como alta sobrevida, que é a nossa classe 0. No entanto, esse limiar pode não ser o ideal. No caso, o que é pior nesse caso? O que vocês acham? É pior eu ter um falso positivo, ou seja, eu falar que alguém é baixa sobrevida quando ele não é, ou o contrário, eu tenho um falso negativo. Eu falar que ele é alta sobrevida e ele é baixa sobrevida. O que é o pior cenário nesses casos? O que vocês acham? Entendeu? Imagina só, tá na emergência. Você tá na emergência, você vai lá e fala assim, esse cara vai morrer daqui a pouco mesmo, então não vou fazer nada, não. Tipo assim, entendeu? Uhum. O que é? Aquele que... negativo. Oi, fala, Zé. Não, é isso mesmo. É aquele que tem baixa e eu falo que é alta, na verdade, né? Esse é o que eu falo que é baixo e que é alto, na verdade. Isso. Então, isso. Então, que é o falso negativo, certo? Isso é até engraçado, né? Que chama matriz de confusão, porque confunde muito. Eu também fico super confuso com isso. Então, vamos lá. O Zé falou o seguinte, ó. É pior eu falar que o cara é alta, falar que o cara é baixa sobrevida quando ele é alta, porque eu vou estar meio que tirando a possibilidade de intervenção para esse cara que poderia viver mais. E foi exatamente isso que a gente pensou, tá, Zé? A gente falou o seguinte, olha, por mais que a gente... Só que a gente queria dosar. A gente queria falar assim, tá, mas eu também não quero também submeter a pessoa que está com baixa sobrevida a muita intervenção. Mas a gente falou o seguinte, eu quero ficar equilibrado. Essa foi o que o Sebastião, né, o especialista, falou. Eu quero ficar equilibrado, mas tendendo um pouco a considerar mais, vamos dizer assim, acertar mais os de alta sobrevida. Então, foi essa a decisão dele, mais ou menos o que você falou, Zé. Tipo assim, eu quero errar mais... se for para errar, eu quero ser equilibrado, mas se for para errar, eu erre um pouquinho mais privilegiando a sobrevida. Por quê? Porque o algoritmo, na verdade, ele não vai ser definitivo. Ele vai, na verdade, meio que criar os pacientes para o paliativo. Então, é meio que assim, o cara lá, o médico lá na emergência, ele só vai estar um olhar mais afinado, que ele geralmente não tem, para ele ver o paciente paliativo. Ele vai tentar, vamos dizer assim, ajudar ele a enxergar o paciente mais frágil e não fazer muita intervenção. Mas ele também não pode sacrificar os pacientes que teriam mais sobrevida. Então, a definição nossa foi ficar equilibrado, pendendo para um lado. Então, ao invés do nosso limiar ser 50%, o nosso limiar para definir, e aí a gente usou uma métrica, que é o F0 score, né, que seria a métrica de equilíbrio tendendo para um lado. Então, para eu definir que o paciente é baixa sobrevida, teria que ter uma probabilidade de baixa sobrevida maior do que 57%, e não maior do que 50%. Maior do que 57,17%. Então, esse foi o limiar, ó. Olha que interessante. Então, ó, aqui no app, quando você joga aqui, né, a coisa, tem aqui o limiar da classe 0, ó, o limiar da classe 1, ele é 57%. Então, ó, quando esse paciente que eu acabei de jogar aqui, ele deu uma probabilidade de 33% de ser da classe 1. Esse 33% não supera o limiar de 57%. Então, ele não vai ser predito como classe 1. Ele vai ser predito como classe 0. Por quê?
porque a predição de classe 0 foi 66%, que é maior do que a probabilidade complementar, né, complementar de 42%, porque eu privilegio encontrar, né, acertar o longo da sobrevida. Então, classes é quase 42%, né, 42% acima do limiar, né? Interessante, né, isso, né? O que vocês acham? Isso aí, Vitor. Cara, isso aí, quando eu vi o Machine Learning a primeira vez, eu buguei, porque assim, eu fiquei pensando, mas não é toda vez que a gente tem necessidade de binarizar, tipo, a predição. Tipo assim, pode ser que eu queira saber só o número seco, né? Sim, Tipo sim. assim, mas parece que todos os estudos, todo mundo tenta assim, cara, não, eu quero saber o sim ou não, né? Mas tipo, o que você acha sobre isso? Tipo assim, seria interessante para você só o número, assim, ou você acha que é melhor para interpretar quem tá na ponta lá? É porque na prática, tá, Vitor? O algoritmo vai te dar os dois, tá? Porque para eu prever uma classe, o complementar é a outra. Então, ele vai te dar os dois. Aí, agora, o jeito de você mostrar vai da escolha do freguês, né? Eu acho legal dar o máximo de transparência possível. Inclusive, falei para o Sebastião aqui, né? Para a gente, inclusive, colocar algumas sugestões de conduta, por exemplo, ou sugestões de como atuar. E deixar transparente, olha, foi assim, foi assado, aqui é o limiar. Quanto mais transparência, melhor. Vamos falar disso amanhã na aula de indicador. É bom você ter uma matriz de indicador no seu dashboard, para você, por exemplo, deixar claro como que você está calculando cada indicador. Então, aqui no app também tem a parte da explicação que fala, para você saber o que você está fazendo. Olha, isso aqui é o problema, essa é a métrica do modelo, ele está performando 91%, 91 de área sobre a curva. É melhor do que você ter usado uma escala que você ia demorar para aplicar e ia ter que pedir exame, que tem uma área sobre a curva de 0,85. E é definida para aquele paciente, não para qualquer paciente. Então, eu acho legal a transparência. E aqui mesmo eu deixei também o Shape Values, que é a outra história de explicação, para falar o seguinte, ó, o modelo, ele aprendeu e ele está usando as coisas que a gente passou para ele. Ele não está fazendo isso do nada. Então, por exemplo, quando você vê um paciente, muitas vezes você vê um paciente lá, quando assim, o cara é caquético, o cara tá mal nas pernas, você tem clareza, você não precisa nem fazer um algoritmo de que ele vai ser baixa sobrevida. Não tem dúvida. Agora, para aqueles casos da zona cinza, que é a dificuldade, e esses casos que são muitas vezes submetidos à intervenção. Sobretudo por conta disso aqui, ó, que também achei bem interessante, né? O paciente oncológico, ele tem um declínio, rápido no final de vida, mas antes disso, ele tá relativamente bem, vamos dizer assim, ainda mais com as terapias hoje, né? Ele tá visivelmente, pelo menos na ectoscopia ali, não tá tão mal. Então, às vezes, uma pessoa que não é especialista, vamos intervir, né? Vamos intervir. E eu posso falar isso de cadeira porque eu fiz estágio de CTI, né? Eu fiz estágio num hospital de CTI e era assim, era muito difícil definir conduta que a gente chamava de LET, limitação do esforço terapêutico. Era muito difícil definir isso e a maior parte dos pacientes não vem com um atestado de testamento vital, né? Não vem com uma diretriz de conduta, né, paliativa. Então, isso é uma coisa que pode ajudar. E aí, o que eu ia dizer é que, aqui, ó, então, como que a gente interpreta esse gráfico? Que é muito legal, né? Esse gráfico, ele coloca cada feature, tá? Cada feature, que é cada variável, em uma distribuição. Do 0 para mais, eu estou falando a favor da baixa sobrevida. Do 0 para menos, eu estou falando a favor da alta sobrevida. Então, o que ele está me dizendo aqui? Quando eu tenho valores altos de ECOG, valores altos estão vermelhos, valores baixos estão azuis. Quando eu tenho um valor alto de ECOG, eu tenho baixa sobrevida. Isso é muito coincidente, né? Olha, quando eu tenho um valor alto de ECOG, o cara está disfuncional, sem estar disfuncional, eu tenho uma baixa sobrevida. Né? Aliás, contribui para ter mais alta sobrevida. É como se fosse, pensa o likelihood ratio, né? Lá que a gente pensava muito como é que chama, né? O pensamento bayesiano, né? Então, olha, eu adiciono probabilidade dele ser alta sobrevida, baixa sobrevida. E assim as outras variáveis. Ó. Então, aqui cada variável sendo explicada. A internação recente, o CID, a frequência cardíaca, e muitas das coisas coincide com o que você espera.
Então, por exemplo, aqui o fato de ter, por exemplo, o TDR binário, ou seja, é a internação nos últimos tempos. Quando eu tenho internação nos últimos tempos, tende a ser baixa sobrevida. Acho que faz sentido, assim, né? Que a pessoa acabou de passar por uma internação, por exemplo. Então, foi sendo interessante, né? E aí a gente está escrevendo esse artigo para publicá-lo, mas a ideia já é aplicar isso num cenário real, em que aqui você envia e te dá isso aqui também, ó. Esse paciente, aqui não, agora é o CHAP-VELOS desse paciente, só desse paciente. O que aconteceu? Algumas coisas puxaram ele para baixa sobrevida, mas algumas puxaram ele para alta sobrevida. No final das contas, ele tende a ser alta sobrevida. Inclusive, ficou acima do limiar, então trate-o como longa sobrevida, né? Então, era mais ou menos essa ideia aqui, né, que queria mostrar para vocês, né, um caso, assim, de ponta a ponta, né, para entender um cenário de predição, que eu achei muito legal, assim, de fazer, assim, né? Acho que eu nunca tinha feito um aplicativo assim, e é muito... pode parecer difícil, mas hoje você tem, como eu falei, código muito fácil de ser ajudado, basta você ter uma lógica, e esse aplicativo chama Streamlit. O Streamlit, ele é uma ferramenta que facilita muito a criação de aplicativos, né? Então, aqui, por exemplo, você simplesmente posta o seu código, aqui está no GitHub, versionamento, aprendemos isso em outros cenários, né, do curso, mais avançados, mas você posta, versiona seu código, e ele é postado no Streamlit gratuitamente, e está no ar o aplicativo, né, de fácil manutenção e tudo mais. Então, era um exemplo, e olha que interessante, né? O aplicativo, o que eu tenho que fazer? Olha que loucura. Quando eu pego os dados, olha que interessante, o meu algoritmo, ele entende as coisas só em números. E eu estou pegando os dados aqui, ó, como, por exemplo, sexo masculino, não sei o que lá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aquela transformação que eu tinha feito para aprender. Então, o jeito que o meu algoritmo aprendeu, eu tenho que pegar os meus dados novos e transformá-los de novo para o formato que ele aprendeu, que ele entende. Então, eu na prática, estou pegando aqui, ó. Por exemplo, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu estou lá fazendo um encoding da mesma forma, ó. Eu estou refazendo, é como se eu tivesse feito o trabalho para passar para o meu algoritmo aprender, que é o que a gente viu juntos aqui, ó, essa parte de preparação. Agora, quando eu pego novos dados, eu tenho que prepará-los de novo para entregar para ele aplicar o seu aprendizado. Então, assim, foi um cenário, vamos dizer assim, de ponta a ponta, né? É um cenário que eu não tinha exercitado ainda e foi legal, e legal mostrar aí para vocês também. Beleza? Bacana. O que você achou aí, Vitor? Você que tinha visto, né, o curso recente lá, né? O que você achou aí? Muito, muito legal, Greg. Tipo assim, vocês não começaram a usar no paciente da real ainda não? Ainda não. A gente está esperando a aprovação lá do diretor clínico, sei lá. Uhum. E aí, tipo assim, depois que começar a usar, tem como você pegar os dados de se ele está acertando ou errando para... Exatamente. E o que é pior, olha que interessante, isso acontece com outra coisa, Vitor. Isso é muito legal. Porque quando você coloca o seu algoritmo em produção, ele vai começar a mudar a história das coisas, porque as pessoas vão começar a ter outras condutas. Então, de tempos em tempos, vale a pena você retreinar seu algoritmo para ele aprender sobre um novo cenário. O novo cenário ele vai ser alterado pelo algoritmo, porque ele vai começar vamos dizer assim, imagine só, né? Os aprendizados que foram feitos anteriormente foram num outro cenário. Agora vai existir essa intervenção vai interferir no cenário, porque ela vai mudar a forma como os pacientes são classificados. Mas o meu algoritmo foi treinado na prova de antigamente, e agora está mudando, é como se fosse isso, né? Antes eu treinei com a prova, aqui no FMG teve isso, né? Antes do Enem era uma prova, agora mudou a prova agora é do Enem. Então, se eu usar a mesma estratégia de aprendizado que eu usava na prova do Enem, antes do Enem, o Enem é prova de quê? Como é que fala? Prova de resistência. Então, você tem que treinar para resistência. É isso. Muito legal, Greg. Tipo assim, e o processo inteiro é muito bonito de ver, e você vê, tipo, todo o trabalho humano por trás, e a pessoa que tem a visão da ponta dá muita diferença nos detalhes, assim, tipo,
nos dados vazados e tal. Então, acho que é muito bacana, assim, abriu muito minha mente lá o curso, né? E agora você explicando, assim, me dá esperança de eu conseguir fazer isso com alguns dados que eu tenho aqui onde eu trabalho e tal. Então, vamos pegar Vamos firme sim. aí para chegar nesse naipe, né? Sim, vamos sim, tamo junto aí, vamos juntos. Beleza? E assim, a gente pode começar no mais básico, assim, sabe, ô Vitor? Mesmo no Excel da vida, a gente consegue fazer machine learning, por exemplo. Um algoritmo de regressão logística é machine learning também. É uma estatística clássica ali, mas é machine learning também, né? Então, na prática, é a mesma coisa. A gente pode ir aprendendo juntos aqui. E os colegas aqui, o que vocês acharam? O que vocês já gostavam de machine learning? Se alguém mais quiser falar, é legal, né? Sim, sim. Eu achei sensacional, mas o melhor mesmo é a empolgação do Greg falando disso. É legal, né? O quanto ele gosta, é muito legal. Bacana, valeu, Laís. Show de bola, é isso aí, né? Quero passar essa empolgação aí para vocês também. Vai ser bem massa. A empolgação, a Cris vai concordar comigo. Essa empolgação a gente estava comentando aqui no paralelo. E a nossa indignação, porque a gente já podia ter isso antes em algumas vertentes do nosso trabalho e a gente fica indignado, assim, sabe? A Cris estava mais revoltada que eu, tá? Para ela não bater em ninguém amanhã, eu dei uma controlada nela. Sim, não, mas isso é interessante mesmo, sabe, Zé? Assim, porque o que acho que foi a mesma indignação que o colega lá que te fez a aula teve, né? Imagina só, você esperar 6 meses para um negócio que demora alguns segundos. Então, ia esperar anos. Exato. E o Zé quer me controlar, não vai dar, viu, Greg? Exato. Mas isso é interessante, porque assim, quando você tem esse conhecimento, né, não dá para você ser assim, enganado, vamos dizer assim, olha, faça isso. E aí você pode pedir com mais propriedade, ó. Eu quero que você faça primeiro pegue esse, igual a gente falou da Feature Engineer, né? Eu quero que você avalie a cada paciente quantos tinham histórico de perda de peso, e a gente vai aprender, agora eu não estou falando isso, né? Mas a gente vai aprender como falar isso em código. Então, olha, eu quero que você faça um merge. A gente vai aprender o que é um merge, essas coisas todas. Então, você vai conseguir falar na linguagem da pessoa, porque isso é uma dificuldade, assim, também da parte deles, né? Que às vezes a gente não consegue explicar, né? E eu vivi muito essa dor também, assim, poxa, como que faz isso, né? E parece muito distante, mas a gente vai tentar trazer a linguagem mais próxima. Bom. Combinado, tá bom. A mãe, depois o Zé conta se eu bati em alguém. Então, beleza. Não vamos perder o réu primário, por favor. Combinado, então, pessoal. Obrigada, beleza, viu, então, Greg? boa noite aí para vocês. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Greg. Obrigado. Tá.